E como a gente mostrou mais cedo aqui no Jornal Jovem Pan, o Judiciário quer julgar a partir do próximo ano processos mais antigos, criminais e ambientais. E para entender melhor as pautas que devem estar em destaque, nós vamos conversar agora com a Jaqueline Valles, que é advogada criminalista, mestre em Direito Penal, chega no Jornal Jovem Pan para nos ajudar a entender melhor estas prioridades do Judiciário em 2025. Bem-vinda, doutora Jaqueline. Boa noite, Nelson Kobayashi, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Doutora Jaqueline Valles, explica para a gente por que essa predileção para essas pautas de crimes contra a administração pública e os crimes ambientais. Então, Nelson, essas pautas, elas demonstram um interesse muito grande da sociedade, né? Há sempre um olhar muito atento. Por quê? Porque nós falamos bastante, durante muito tempo, da participação dos agentes públicos em alguns delitos, e a população fica se questionando, bom, tá, eu soube que aconteceu esse crime, mas e o resultado? O que aconteceu com ele? Ele foi julgado, ele foi preso? E também vamos falar da parte da ambiente, do clima, né? Que causa bastante importância também numa discussão. As pessoas gostam de discutir e saber para onde foi que endereçou essa discussão. E quando há um vazio no final da conversa, tipo assim, bom, tá bom, ele foi lá, foi pego, o agente público foi pego numa improbidade administrativa. Tá, mas e aí? E aí? Aí que vem a resposta do judiciário, que a resposta tem que ser exata, a resposta tem que ser clara e, antes de tudo, rápida. Porque uma justiça demorada, ela causa muita insatisfação e insegurança, né? Doutora Jaqueline, será que faz parte, então, de uma tendência de realçar o efeito pedagógico das penas para esses crimes que envolvem o meio ambiente e a administração pública? Porque são justamente crimes com maior repercussão nas mídias, são crimes que envolvem o patrimônio público, né? Seja o patrimônio dinheiro público, seja o patrimônio imaterial, o meio ambiente, enfim, até nessa condição que a gente tem visto de muitas mudanças climáticas. Será que tem alguma coisa a ver também com essa ideia de dar o exemplo? Veja, não faça mal à administração pública ou ao meio ambiente, que haverá punição, é isso? Sim, então a punição existe, Nelson. O que eu entendo é que está faltando a acelerar esses processos. Nós temos processos no judiciário que estão 10, 12 anos parados para ser julgado. E a punição, a lei está clara lá. Nós temos uma legislação muito eficaz, embora não aparenta. Por que não aparenta? Porque eu não vejo o resultado. Quando você se depara com um processo que está há 10, 12 anos parado para uma decisão, as pessoas nem lembram, nunca mais vão lembrar de como ele iniciou. Então, essa lei não está funcionando. Não, a lei está lá. Basta você o quê? Utilizá-la. Então, eu não acredito que colocar o legislativo para endurecer essa parte legislativa causa uma situação mais benéfica para a sociedade, causa um resultado, uma resposta. Eu preciso responder. Eu preciso usar a lei do que eu já tenho aqui para responder. Basta isso. Perfeito. Eu vou chamar o nosso comentarista, Cristiano Vilela, que também é advogado, para a nossa conversa. Ele vai te fazer a próxima pergunta, a doutora Jaqueline Valles. Doutora Jaqueline, boa noite. Um prazer recebê-la aqui na Jovem Pan. Boa noite. Doutora, boa noite, Cristiano. Tudo bem? Nós estamos falando de um tema bastante caro ao país como um todo, que é o de processos que muitas vezes demoram anos e anos, e nesse sentido nós temos essa meta do CNJ, especialmente focada na questão ambiental e na questão da improbidade. Na avaliação da senhora, existe algum tipo de medida adicional que o CNJ deveria adotar no sentido de fazer com que houvesse uma maior celeridade nos outros temas também, em processos ligados aos outros temas também, ou de uma forma geral, ao longo dos últimos anos, o CNJ e o Judiciário como um todo já tem conseguido diminuir a demora do julgamento dos processos nas diversas áreas de atuação? Então, Cristiano, o CNJ ele tem sempre essa preocupação de dar uma resposta
pelo menos num prazo razoável, né? E quando nós falamos de um prazo razoável, sempre respeitando o devido processo, sempre respeitando a licitude daquela instrução do processo, tá? Quando o CNJ, ele coloca as metas, e agora colocou 10 metas, para responder à sociedade, para que faça com que os tribunais, né, julguem de uma forma mais, não digo acelerada, mas de uma forma mais condizente com o prazo, é um ato muito, muito interessante essa preocupação. O que eu vejo às vezes, Cristiano, eu acho que você como advogado também percebe, é a falta de uniformização entre os tribunais. Um tribunal de São Paulo, na mesma matéria, não julga o mesmo tribunal que Minas Gerais, e aí há aquela discussão que eu tenho que ir para o STJ, eu tenho que ir para o STF, por quê? Porque, às vezes, uma mesma discussão numa situação de um tribunal difere da outra. E aí só surge o quê? O entupimento nos tribunais superiores que causa demora. E aí vem o CNJ e fala, gente, vamos julgar com uma certa harmonia, com uma certa uniformidade. Porque aí, o que acontece? Esses temas tão caros, como você falou, ele pode ser respondido de forma mais ágil, né? E a sociedade ficar um pouco mais segura também. Doutora Jaqueline, essa uniformidade traria segurança jurídica, né? Uniformidade das decisões, respeito aos precedentes, enfim. Mas a minha pergunta é sobre uma ideia que surgiu há alguns anos atrás, principalmente na discussão do anteprojeto do Código de Processo Civil de 2015, que trazia um dispositivo para que os processos fossem julgados em ordem cronológica. Isso, na ocasião, há 10 anos, gerou uma grande repercussão negativa por parte dos magistrados, na época, que eram contra essa ordem de julgamento de maneira cronológica, né? Ou seja, só pode julgar o processo novo depois que julgar o processo antigo, para que não haja demora no julgamento. Isso caiu, isso não foi adiante. Qual a sua avaliação sobre essa ideia de que os processos devem ser julgados de forma cronológica, na ordem em que eles chegam ao judiciário? Olha, Nelson, eu não vejo uma situação muito clara nisso, porque você vai podar o direito de quem está chegando. Então, eu não posso, já que eu tenho o judiciário, que infelizmente está abarrotado de processo, aquele que precisa utilizar o judiciário vai ficar impedido porque não andou a fila. Como é que fica o direito daquele lá último que precisa ter seu direito também a ter acesso ao judiciário, que é um direito fundamental na Constituição? Então, eu não vejo isso muito interessante, não vai resolver muito também a fila, só vai causar uma insatisfação, podar o direito, é podar mesmo, sabe? Negar o direito de quem está pleiteando a justiça, que é um direito fundamental pelo artigo 5º da Constituição. Perfeito, conversamos aqui com a doutora Jaqueline Valles, advogada criminalista, mestre em Direito Penal, nos ajudou a entender melhor essas prioridades do Judiciário para 2025. Doutora Jaqueline, muito obrigado pela sua participação, seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada, Nelson Kobayashi, Feliz Natal para você, muito obrigada, Cristiano, Feliz Natal. Para você também. Tchau.